Olá, sou Cláudia Yoshinaga e este é o Portal de Fundos. Vamos conversar sobre Open Banking, Open Finance e LGPD? O que são esses conceitos e por que tem se falado tanto sobre esse assunto nos últimos tempos? Você já ouviu falar sobre Open Banking? Talvez você já tenha notado que várias instituições financeiras estão fazendo propagandas, divulgação ampla sobre esse tal de Open Banking. Mas o que isso quer dizer? A ideia desse vídeo é a gente discutir um pouco o que é que está por trás, quais são os benefícios, quais são os cuidados que cada um de nós, como correntistas, como pessoas que têm contas em fintechs ou em bancos, têm cartões de créditos de diversas instituições, podemos fazer e quais cuidados temos que ter na hora de compartilhar dados. Bom, todo mundo sabe que hoje, em pleno século XXI, uma das coisas mais valiosas que existem por aí são dados. E nos últimos tempos a gente vem falando muito sobre uma tal de LGPD, talvez você já tenha ouvido falar sobre essas letrinhas por aí. O que quer dizer isso? LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados, que agora diversas empresas e instituições estão sujeitas a cumprir. Qual é a principal preocupação quando a gente vai falar de LGPD? O compartilhamento de dados e, muito importante, a questão de consentimento do dono, do proprietário dos dados, ao compartilhar essas informações com empresas. Ou seja, se uma empresa ela quer usar os seus dados, você tem que consentir, você tem que aprovar que esses dados sejam usados, esses dados sobre você. O princípio básico da LGPD é que, se os dados se referem a mim, qualquer empresa que vai fazer uso deles tem que ter a minha aprovação, tem que ter o meu consentimento. Dentro dessa lógica, imagina o funcionamento do sistema financeiro. Quando vamos falar de bancos e instituições financeiras, essencialmente, uma das questões importantes é justamente os bancos, né, saberem como é que você se comporta quando vamos falar de pagamentos, empréstimos, né, qual é o seu comportamento financeiro. E aí imagina que, historicamente, toda essa informação sobre se você toma empréstimos ou não, se você paga suas contas em dia, se você tem muitas dívidas no cartão, se você já fez dívidas no passado, como é que você se comportou, se você pagou em dia, pagou com atraso, mas pagou ou não pagou de vez. Imagina que tudo isso eram informações que ficavam muito restritas ao banco com o qual você tinha relacionamento. Qual era a desvantagem disso e o que é que está se propondo quando a gente vai falar de Open Banking? Preocupação é que, imagina que você queira trocar de banco. Não necessariamente hoje você vai ter no banco onde você tem contas e empréstimos as melhores taxas para você fazer uma nova operação. Você vai e tenta aplicar para um empréstimo em outra instituição. O que acontece é, hoje essa nova instituição não vai ter tanta informação assim sobre o seu histórico, como é que você se comportou, justamente porque todo esse histórico estava em outra instituição. Então, eles não sabem dizer exatamente se você pagou bem, pagou mal. Claro que, se você pagou e ficou devendo muito tempo, eles podem fazer alguma consulta a uma dessas prestadoras de informações de crédito e aí eles vão levantar. Mas, no mais, além disso, eles não terão acesso a muita informação. E hoje a gente vem observando que, primeiro, a quantidade de instituições financeiras aumentou consideravelmente e, com isso, as ofertas de taxas podem ser bastante competitivas. Nesse ponto é que entra a questão de compartilhamento de informações. Inicialmente se falava muito sobre Open Banking e hoje em dia até a própria mídia tem tentado mudar o conceito de Open Banking para Open Finance. Em essência é a mesma coisa, só que qual que é a grande preocupação que se tem? Quando a gente vai falar de Open Banking, como o próprio nome sugere, parece que estamos limitando muito ao acesso de informações para bancos, para o universo de bancos.
Mas, hoje em dia, com a vinda de diversas fintechs no mercado, não necessariamente elas são banco, né? Depois elas até, várias delas, acabam criando bancos, né? Então, por exemplo, o Nubank é uma que acabou virando um banco. Você vai ver que elas acabam virando bancos, mas inicialmente essas fintechs, elas são essencialmente instituições financeiras, não necessariamente tendo que ser instituições bancárias. Mas elas vão fazer parte desse ecossistema, né, de Open Finance. Por isso que várias empresas, vários bancos, várias instituições financeiras, o próprio Banco Central, têm começado a mudar a nomenclatura de Open Banking para Open Finance. Em essência, é a mesma coisa, é só em termos semânticos para abarcarmos um universo maior do que simplesmente os bancos. De novo, qual que é o princípio? É a ideia de que você, como correntista, como pessoa que é detentora de um cartão de crédito ou pessoa que tomou um empréstimo, vai autorizar algumas instituições financeiras a terem acesso às suas informações, a seu histórico como correntista, como tomador de empréstimo, como detentor de um cartão de crédito com outras instituições. De novo, seguindo os princípios da LGPD, esse consentimento tem que ser dado por você, que é proprietário dos dados. Por isso, tem que tomar muito cuidado na hora que é pedida uma autorização para compartilhamento dos dados. Verifique se você confia nas instituições para as quais você está permitindo esse compartilhamento de dados. Outra questão importante é: qual é o benefício que você potencialmente pode ter com esse compartilhamento? Uma vez que você vai compartilhar com outras instituições o seu histórico, espera-se que vá ser positivo para você. Deixar com que outras instituições entendam um pouco mais como é que você se comportou no passado pode fazer com que você tenha acesso a taxas melhores. Imagina que instituições financeiras, quando elas não sabem direito como é que você se comporta quando você toma um empréstimo, na hora de fazer uma oferta de taxa de juros para você, ela pode cobrar uma taxa mais alta, dado que eu não sei direito como é, eu não vou oferecer uma taxa baixa e depois descobrir do pior jeito possível de que essa pessoa não tem um bom comportamento. Por outro lado, se eu mostrar, né, se eu abrir o histórico de como é que eu já fui no passado e mostrar que eu já tive operações, né, já contraí empréstimos no passado, já tive cartões de crédito e, apesar de uma escorregada ou outra, eu sempre pago em dia, isso pode ser muito mais positivo para você, de maneira a ter ofertas de taxas mais competitivas. Mais uma vez, a questão é: tome muito cuidado na hora que você autorizar o acesso. Afinal, seguindo a lei, e o Banco Central é quem vai ser o juiz e vai comandar toda essa estrutura de Open Finance, uma vez que você consentir esse uso, outras instituições que você terá que autorizar explicitamente, estas instituições terão acesso a essas suas informações. Os dados são seus, tomem muito cuidado com quem, né, para quem você deixa esse compartilhamento, para quem você autoriza que tenha acesso a esses dados. Espero que com isso a gente tenha discutido um pouquinho mais sobre esse conceito de Open Finance e como é que pode afetar a sua vida financeira. Você vai ver que, a partir desse mês, diversas instituições começarão a pedir, né, pedir a sua autorização para esse compartilhamento. Tome decisões conscientes, faça uma boa gestão dos seus dados e tome para si o melhor, né, as melhores vantagens de você compartilhar essa informação com outras instituições, para ter ofertas mais competitivas, taxas melhores e tomar decisões de investimento que sejam melhores para você. Até a próxima. Invista com ciência.